muito bem-vindo, Sérgio Tavares, nosso jornalista português mais querido do Brasil. Uma honra poder receber você junto ao CCB e junto ao Entendi Direito. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, para a gente poder bater esse papo aí e conversar um pouquinho sobre a sua experiência que teve no Brasil e a experiência de ter conhecido e participado da manifestação do dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Muito obrigado, Ivandro, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar convosco. Eu cumprimento também todos os nossos ouvintes e espectadores desta live e dizer que de facto foi muito, muito especial e iremos conversar sobre isso. E ainda ontem eu partilhei no meu canal precisamente essa reportagem com todas as entrevistas exclusivas que fiz e todos os apontamentos de reportagem que fiz lá no caminhão da Paulista, bem lá em cima ao lado de Bolsonaro. E, portanto, ainda está aqui tudo muito presente. Foram ontem foi uma emissão histórica também aqui para a Europa, porque as televisões aqui esconderam tudo, mas eu estava lá. Então, eu assisti a tua reportagem no teu canal, no canal Sérgio Tavares. Peço a todos aí que se inscrevam no canal do Sérgio para poder ver o trabalho que ele faz. Sérgio, a primeira coisa que eu quero te perguntar, logicamente você tem o seu canal, mas você trabalha para alguma televisão portuguesa, alguma televisão europeia? Graças a Deus, não, porque se o fizesse, eu estaria regido às regras e às leis editoriais deles e à consequente agenda que eles seguem, que é de esconder a verdade e de ocultar coisas muito importantes, como se viu nesta situação do 25 de fevereiro. Já trabalhei numa rádio nacional portuguesa, a Rádio Renascença, fui o correspondente deles internacional em Timor-Leste, na Ásia. Já escrevi crónicas para um Correio da Manhã, que é também um jornal conhecido em Portugal, e também já fiz reportagens de televisão para a RTP, em Timor-Leste, também, mas neste momento não, completamente independente, e é isso que faz com que eu possa, então, ir mostrar e aquilo que eles não querem, porque não estou regido a nenhuma regra, a nenhuma entidade, e daí, então, também eu ser muito atacado e dizerem que nem sequer, ele nunca sequer foi jornalista, o que é uma completa mentira, e os registros estão em todo lado, até na internet, portanto, nem vale a pena batermos nessa tecla. Não, mas é só para a gente saber que você é um jornalista independente e que não representava nenhuma rede de telecomunicações, nenhuma rede de informações ou nenhum canal de televisão. É o seu canal, com a sua visão independente, jornalista independente. Você veio ao Brasil sabendo da manifestação que aconteceria na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. E você veio para cá e aconteceu uma coisa que os brasileiros de bem ficaram chocados. Você foi parado na Polícia Federal e ficou por 3 horas. Por quê? Por crimes de opinião. Eu já vinha avisado que isso podia acontecer, porque eu fui logo, quando eu anunciei ao que vinha, eu disse que vinha fazer a cobertura da Paulista do dia 25 e também em Brasília, no dia 26, da audiência no Senado contra a vacinação obrigatória Covid em bebés e crianças. Portanto, eu abri o jogo e a partir dessa altura eu sabia que estava na mira das autoridades, porque vinha fazer e mostrar aquilo que eles não querem, vinha expor até crimes que estão a acontecer aí gravíssimos contra a humanidade no Brasil. E fui avisado por pessoas muito importantes que disseram, não venhas, podes ser preso, eles vão tentar apanhar. Mas recebi também milhares de pedidos de pessoas a dizer, Sérgio, venha, por favor, senão na Europa ninguém vai saber, as televisões vão esconder. E assim foi. Aqui em Portugal as televisões se esconderam e, portanto, eu pensei, nessa altura temos de ter coragem, e fui sabendo o que é que podia acontecer. Eu não queria acreditar que as autoridades brasileiras e polícia iam cometer esse erro enorme de barrar um cidadão europeu e de criar um incidente diplomático, de criar uma polémica, mas eles fizeram-no e fizeram-no com várias intenções, ou para me atrasar e me impedir de estar na Paulista, ou para me prender preventivamente, e muita gente afirmou que esse era o grande objetivo. Porquê? Porque fizeram questões políticas, de opinião política, que eu já tinha repetido aqui na Europa, e no interrogatório foram questionadas essas questões, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro, etc. Ou seja, para que eu repetisse tudo lá em solo brasileiro e me pudessem levar detido
para servir de exemplo para outros. Só que acontece que lhe saiu tudo furado, porque a minha situação criou um mediatismo gigantesco, já estava em todos os jornais, aí no Brasil, televisões, o próprio Bolsonaro me ligou, foi a primeira pessoa até que me ligou e me deixou descansado e disse, estamos a tratar tudo, tive direito a advogados, portanto criou-se ali uma situação em que mexeu com a embaixada portuguesa e acabei então por sair, por ser libertado e não falei, simplesmente aconselhado pelo advogado, eu nunca comentei, mas remeti-me sempre ao silêncio e, portanto, eles não tiveram provas para me atacar. E o que aconteceu depois foi, então, que a polícia, para encobrir esse interrogatório de perseguição política, fez um comunicado falso a dizer que tudo aquilo tinha sido um procedimento padrão para conferir se eu tinha visto, só que esqueceram-se que me deram para a mão o relatório e o inquérito assinado pelo delegado, onde não sequer era mencionado o visto, e estavam lá todas as questões de opinião e crime político. Portanto, saiu-lhes tudo mal. E no final, aquele que eles queriam intimidar, prender e silenciar, acabei por ficar com redes sociais 10, 15 vezes maiores e agora a minha voz chega muito mais longe. Isso é bom. Isso é bom quando dá errado, né? Quando querem calar e a voz fica ainda mais alta. Eu quero fazer uma pergunta agora, um pouquinho fora dessa situação, e depois a gente vai retornar a ela, que é uma curiosidade que eu tenho, apesar de já ter ido à Europa, e ter estado aí por algumas vezes, qual a visão do povo português, e você que anda pela Europa inteira, tem do Brasil, do brasileiro? Como é que eles nos enxergam? É um povo que campesina, é um povo que trabalha no campo, que todos nós andamos de trator, é um povo, o outro pedaço do povo são indígenas, aonde a gente lida brigando com feras e com besta-feras pelas ruas, com cobras, macacos, jacarés, leões, tigres, elefantes, tiranossauro rex, sei lá que os bichos que são. Qual a visão que o povo europeu tem do brasileiro? Bom, temos aqui a visão que temos é que o Brasil é do tamanho de um continente, portanto é gigantesco e tem que ter de tudo, mas a visão que chega é um país desenvolvido, um país que tem obviamente um forte componente camponesa do Nordeste, do interior, etc., da parte da floresta da Amazónia, mas depois tem grandes cidades do tamanho de países, como São Paulo, que é maior do que Portugal, e portanto é um país muito desenvolvido, que é até o celeiro do mundo, portanto não temos essa imagem... Mas essa é a sua visão ou é a visão do povo? Eu queria saber a visão do povo. Estou a tentar aqui numa visão geral, sem tentar ir para a minha, pronto, porque eu tenho um conhecimento de causa muito grande sobre o Brasil. Acho que estou a tentar aqui falar um bocadinho por todos. Mas o que passa principalmente do Brasil é um povo muito alegre, folião, por causa do carnaval, muito, muito, muito. É um povo também doido por futebol, por causa de todo o escrete, todo o histórico com o futebol, e também chegam aqui muitos artistas aqui na Europa, muitos artistas brasileiros, que embora eu não os considere de grande qualidade, porque acho que os melhores artistas brasileiros não chegam cá, só chegam cá os medíocres, aqueles que passam a ter mensagens nefastas, como Anitas, Ludmilas, etc. Aqui em Portugal, por exemplo, ouve-se muito esse tipo de música de cariz sexual, com linguagem própria, muito. Quando não há uma discoteca portuguesa quase que não tenha esse tipo de música, quando o Brasil tem grandes artistas e grandes estilos musicais muito variados. Mas o que nos chega aqui são esses estilos musicais do funk horrendos, muito amor pelo futebol, muitos brasileiros foliões pelo carnaval, e um país que gigantesco, é a imagem que temos assim em termos gerais do Brasil. O que quase ninguém sabe, e essa é a minha missão, é que o Brasil está a sofrer um ataque à sua democracia, às suas liberdades e direitos sem precedentes, e aí então entro eu e mais uns pouquinhos aqui na Europa que tentamos alertar o mundo, mas felizmente cada vez com mais voz e cada vez a abrir os olhos a mais pessoas. Sim, é isso que eu queria entender, entendeu? Se os noticiários, os repórteres, os jornalistas, aqueles independentes, porque eu acho que a mídia, o bloco de mídia, os canais tradicionais, eles não tratam o Brasil como aquilo que ele é. Nós somos... Como potência, não. Nós somos potência, mas estamos subjugados hoje a uma censura muito grave. Nós somos colocados e palavras que são ditas no Brasil e são mal gastas, entendeu? E são gastas de uma forma muito
muito temerosa, como, por exemplo, na situação do 8 de janeiro, que aconteceu no Brasil, que foi uma invasão a prédios públicos vazio. Não existia absolutamente tentativa de golpe nenhum, porque ali não existia nenhum representante do povo que poderia perder seu poder. Mas, por conta disso, a gente tem uma população insatisfeita e temos um judiciário muito atuante, legislando e colocando determinadas regras que a gente nos incomoda muito. E quando um perdedor de uma eleição, como você teve a oportunidade de ver e sentir, de estar ao lado do ex-presidente Bolsonaro, que tem os seus direitos políticos cassados, não pode participar do próximo pleito eleitoral à presidência da República. A Europa tem noção disso? Não tenho nenhuma noção, porque a imprensa que europeia, portuguesa, os grupos de informação, a Reuters, a France Press, etc., que são os mesmos grupos de informação aí que estão ligados ao Brasil, por exemplo, a principal televisão portuguesa, a SIC, pertence à Globo, tem uma parceria, não mostram nada disso, escondem completamente esses ataques e mais, promovem o outro lado, promovem e enaltecem quem está a atacar o Brasil. Defendem Lula, defendem o STF, passam uma imagem errada dos conservadores, passam uma imagem errada de Bolsonaro, ou seja, tudo completamente ao contrário. E, portanto, assim é difícil que os europeus percebam o que é que se passa. A maior parte dos europeus tem, por exemplo, uma imagem e uma opinião sobre Bolsonaro negativa, de um genocida, um lunático, um doido, a mesma opinião de Trump também. Genocida é uma palavra que a mim me gasta horrivelmente. Genocida, por quê? Genocida, quando o verdadeiro genocida está lá agora e tem 9 dedos. Genocida porque ele privilegiou a liberdade acima de tudo, quando na chamada pandemia, carregada de fraudes, a pandemia teve cheia de fraudes e cheia de mentiras, e eu expus isso, fui à Suécia, ao país que não usou máscaras, nem lockdowns, nem nada, e Bolsonaro teve razão em tudo, acertou em tudo, mas a imprensa conseguiu dar a volta toda à narrativa, culpando por mortes que nem eram Covid, porque na altura atribuíam mortes Covid ao dengue, mortes, ataques cardíacos, tudo era a gripes, tudo era Covid, quando sabemos e tinham dito que a gripe, que as outras doenças tinham desaparecido. Portanto, culparam Bolsonaro por todas as mortes que sempre existiram, para criar essa narrativa de que ele não tinha protegido os brasileiros. Quando ele tinha dado livre-arbítrio, tinha dito que temos que ter equilíbrio, não pode fechar tudo, e o tempo deu-lhe razão. Os Estados Unidos, Estados que não fecharam, ficaram melhores do que os que fecharam, mesmo em termos de mortalidade, mesmo em termos de tudo, na Europa também. Portanto, aqui criou-se essa narrativa de que ele foi um monstro e que matou os brasileiros todos com Covid, o que foi uma mentira pegada, e agora Lula sim é que está a provocar aqui imensas casualidades com a questão do dengue, com a questão da vacinação obrigatória, carregada de efeitos adversos, etc. Portanto, aqui criou-se uma narrativa anti-Bolsonaro, anti-Trump, tal como já se está a começar a criar anti-Milei, anti-Bukele, porque os grupos de informação têm mesmo ordens para o fazer. Aqui, quando foi a campanha eleitoral, Lula aparecia sempre em imagens bonitas, com feições sorridentes, e Bolsonaro aparecia sempre com um ar carrancudo nas revistas, nos telejornais, sempre a deitarem abaixo um e enaltecerem outro. Portanto, é uma imprensa de militância, de propaganda, que serve interesses superiores, e viu-se perfeitamente na campanha eleitoral e, portanto, contra isso, só as redes sociais e repórteres independentes que não estão ligados a essa agenda é que conseguem combatê-lo. E é isso que eu tenho feito. Já estive no Brasil no 7 de setembro de 2022. Porquê que eu fui? Porque aqui diziam que Bolsonaro não tinha apoio nenhum. Eu fui mostrar os girassóis em Brasília e mostrar que o povo estava com Bolsonaro. E agora fui novamente porque as televisões se esconderam, receberam ordens mesmo para abafar. Não divulguem o apoio deste presidente, do verdadeiro presidente, porque o outro nem sequer pode ir à rua e não tem ninguém a apoiá-lo, não tem ninguém nas lives. Portanto, não mostrem que nós temos mentido, não deixem as pessoas perceber que nós temos mentido e que temos escondido a verdade. E é aí que entramos nós, nestes canais, onde estamos, no vosso, no meu, e estamos a conseguir combater este Golias desleal, sendo pequeninos Davides. Sim, é muito, muito complicado a gente escutar uma análise dessa de uma pessoa que está falando de um outro país e que deveria ter as notícias corretas do Brasil.
a propagação daquilo que é feito no Brasil e como é feito nos causa vergonha. Por quê? Nós não somos genocidas, nós não somos pessoas que afrontam culturas, países, estados, chefes de governo e chefes de estado. Mas acontece que no dia 25 de fevereiro tornou-se um problema, e falo como advogado que sou, de um possível incidente diplomático entre as relações Brasil e Portugal, fazendo com que um cidadão português que tem livre acesso ao Brasil fosse detido na Polícia Federal por conta de uma censura. Isso me causa espécie. Outros incidentes diplomáticos, um deles, o primeiro, uma viagem a 2 países africanos. Africanos não, um africano, ele foi ao Egito e à Etiópia. No Egito, ele vai lá e comete a primeira gafe, que para mim é um incidente diplomático. Por quê? É uma falha. Aonde? Nós temos as oliveiras, que são árvores perenes, árvores que passam por gerações, é uma coisa tradicional. E o presidente atual vai lá e vai plantar uma oliveira, ele pergunta quanto tempo vai dar uvas. Uvas, exatamente, eu vi. Para mim, um incidente diplomático, por quê? É uma falha diplomática. A diplomacia brasileira errou. O presidente errou muito. A diplomacia, tudo aquilo que existe por trás. E depois, na Etiópia, comete aquele ato infame de colocar que um grupo terrorista que ataca Israel e Israel combate um grupo terrorista, não o Estado, ao grupo terrorista, aonde ele quer dizimar o grupo terrorista, que estuprou, matou e ainda tem sequestrado pessoas lá. Ele vai lá e coloca no mesmo nível Israel, que foi o povo mais atacado pelo nazismo, pelo Holocausto, e colocar os dois na mesma prateleira. E ele chama de grupo armado. Ele recebe aplausos do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, ele não é Estado, ele não é país, ele não é absolutamente nada. Ele é um grupo de bandidos que querem destruir uma nação. Como é que é a sua visão desses incidentes diplomáticos que o nosso Brasil vem cometendo na figura do senhor excelentíssimo senhor presidente da República? Eu acho que já não é só incompetência e burrice, eu acho que há ali já mesmo uma agenda por trás e ordens superiores para fazer isso. Na questão que o desrespeito que ele teve aos 5 milhões de mortes do nazismo judeus foi gritante e, portanto, aquilo não podia ser um lapso assim. Ele é incompetente, sim, é amador, não deve muito à inteligência, mas não me parece que tenha sido por essa razão. Eu acho que ele recebeu mesmo ordens para criar ali esse incidente, até porque temos visto até outros países de esquerda também com uma narrativa assim esquisita nessa questão palestina. Portanto, eu acho que ali alguém lhe deu instruções, olha, vai em frente, não te preocupes, nós depois protegemos-te as costas, tu és intocável, tu podes dizer barbaridades, portanto, diz isto porque nós precisamos que o mundo comece a ficar dividido neste sentido, porque quanto mais estivermos nós divididos uns contra os outros, a Ucrânia contra a Rússia, a Palestina contra Israel, melhor, porque estamos entretidos, vacinados contra não vacinados, negacionistas contra não libertários, mais facilmente eles lá em cima, os grandes elites globalistas impõem essas agendas de controle, de submissão, de redução populacional, etc. Portanto, eu acho que ele recebeu aí ordens para ter essas declarações completamente estapafúrdias e imbecis. Embora a da uva, eu acho que aí foi mesmo burrice. Aí se calhar foi mesmo burrice. aí não recebeu ordens mesmo, aí saiu-lhe mesmo burrice daquelas tiradas que ele diz do açougue, uma coxinha, depois no dia seguinte já eram 3 coxinhas. Portanto, para quem acompanha a realidade do Brasil sabe que ele é um aldrabão e que mente tão bem que às vezes já nem sabe dizer a verdade de maneira nenhuma. Portanto, ele envergonha. E uma piada que eu achei quando ele esteve no Egito com a Janja foi que disseram que as pragas do Egito voltaram tantos milhares de anos depois e essa expressão adequava-se. Janja, deixa-me só aqui para terminar, só para acrescentar que foi vergonhosamente condecorada aqui em Portugal pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que andou a fazer o L lado a lado com Lula,
ou seja, são da mesma espécie, respondem aos mesmos senhores, e foi condecorada com a mais alta ordem do Infante Henrique pelo presidente, pelo seu mérito feito por Portugal. E agora eu pergunto, o que é que aquela mulher alguma vez fez por Portugal na sua vida? Nada. Ou seja, até aí um desprestígio, uma vergonha deste governo português e desta presidência, que está em completa cumplicidade com Lula, como vimos quando ele foi convidado para vir aqui no 25 de Abril, mas que felizmente houve um partido, o Chega, que lhe organizou uma manifestação épica em frente ao Parlamento contra ele, a dizer: o lugar do ladrão é na prisão, e ele saiu de cá envergonhado, com milhares nas ruas a protestar a vinda dele aqui. Portanto, saiu-lhes também aí ao contrário. O povo português, o povo europeu, eles têm consciência do que o atual presidente, ele estava preso por conta do maior desfalque, a maior corrupção, o maior ato de corrupção que aconteceu no mundo. Eles têm ciência disso? Não, de maneira nenhuma. Sabem que ele foi bandido, sabem que chegou a ser preso, etc., mas como a televisão diz que ele foi descondenado e que não conseguiram e que foi solto, portanto não fez mal nenhum. Até o Papa andou aqui a dizer que Dilma e Lula foram injustamente presos. Portanto, se o próprio Papa que passa essa mensagem falsa aqui na Europa, imaginem as televisões, portanto. E depois as televisões têm feito aquele papel de torná-lo uma pessoa boa, de enaltecer o homem, o pai dos pobres, o amor venceu. E, portanto, quando temos assim as televisões em canal aberto a criar uma narrativa atrás da outra e a esconder todos os escândalos sobre ele, a esconder toda a podridão, a esconder tudo o que ele tem feito de mal, estes gastos absurdos, estas gafes todas, fica difícil a população perceber o que é que realmente passa aí, fica muito difícil, mas ao mesmo tempo esta mesma imprensa enaltece todas as fake news que vêm sobre Bolsonaro. A última, por exemplo, que passou aqui em letras grandes foi: Bolsonaro foge da polícia numa mota de água, quando sabemos que não foi essa a questão, portanto, e a questão até era outra. Portanto, para perceberem a dimensão da mentira, da conspiração, desta imprensa mentirosa, que não é só aí no Brasil que joga sujo, aqui também. Eles são os mesmos grupos de informação, são as mesmas ordens, a agenda é a mesma. Portanto, a partir daí fica difícil a população conhecer a verdade. Só que, por isso é que eu digo, é aí que entramos nós, e daí eu ter arriscado a minha vida, ter arriscado ser preso, ter arriscado ser morto até, porque sabemos que em países totalitários e de ditadura, como ao Brasil, como a Venezuela, desaparecem assim jornalistas independentes, sem mais nem menos, levam-nos numa carrinha, ninguém ouviu. Ninguém sabe o que é que aconteceu. E eu arrisquei fortemente a minha vida, felizmente saiu-me tudo bem, mas arrisquei muito ir aí para um país que neste momento foi engolido por um judiciário corrupto, completamente corrupto e criminoso. E, portanto, é uma luta dura, desleal, mas temos uma grande vantagem. Nós estamos do lado do bem, estamos do lado dos valores, estamos do lado da família, estamos do lado de tudo o que é bom e da natureza. Portanto, a partir daí temos aquela estrelinha, aquele lado universal, celestial, que nos vai, com certeza, ajudar a superar esta adversidade. Porque o inimigo é comum. Aí no Brasil e aqui na Europa é comum. Nós temos uma Comissão Europeia que nos massacra, que nos faz mal, que nos arruína. A diferença é que vocês, Brasil, têm esse judiciário que está a pisar e a matar a Constituição, e nós aqui não temos esse STF, felizmente. Temos uma União Europeia horrorosa, mas pronto, que não é, mesmo assim, não é tão má como o STF. O STF aqui, ele tem um posicionamento muito, muito estranho, inclusive o atual presidente ter colocado agora como ministro, como um dos 11 ministros, um comunista. Flávio. E ele vai lá Exatamente. E se orgulha muito. Temos o presidente do STF que faz uma declaração aí, inclusive, na Europa, falando a um cidadão brasileiro que perdeu o mané. Sim, e que venceram o bolsonarismo quando eles não deviam ter lado. Foi o que o Silas Malafaia disse no 25 de fevereiro. Como é que um judicial diz que vai combater a direita? O judicial não tem que combater nem a direita nem a esquerda, tem que se manter neutro. Como é que o ministro do Supremo diz que vencemos o bolsonarismo? Isto é a prova de que eles estão ao serviço de um lado. Eles perseguem conservadores de direita, partidos de direita, soltam bandidos para os meter no poder. Ou seja, o jogo está mais do que claro. E já neste momento, já só não vê quem não quer ou quem vê demasiada televisão.
quem vê demasiada televisão está perdido, não há hipótese. Leva com aquela lavagem 24/24, está perdido. Agora, quem for minimamente inteligente e estiver minimamente atento e minimamente informado, já sabe o que é que se está a passar no Brasil, até porque, felizmente, vocês agora têm aqui em mim este soldado que denuncia tudo o que se passa aí para a Europa, e eu tenho essa responsabilidade nos meus ombros perfeitamente, tanto que agora já colaboro oficialmente com um órgão de informação aí, o Agora em Manchete, do Jorge Serrão, que sou até o correspondente internacional aqui para a Europa, e portanto eu tenho essa responsabilidade e esse privilégio de já fazer a ponte entre os dois países, trazer as notícias daqui para aí e alertar também o que se passa daí para aqui. Okay? Eu agradeço muito a sua colaboração, estando fora do país e fazendo um trabalho excepcional como esse. Nós vimos também, hoje, uma publicação de um deputado aí português, dizendo que se o presidente atual nosso aqui, o Lula, for a Portugal, ele também seria barrado. Você chegou a ver isso, Sérgio? Que o presidente Lula... Não percebi. Um deputado português, falando que se o presidente Lula for a Portugal, ele também será barrado a sua entrada. Você chegou a ver isso? Não vi, se terá sido o André Ventura do Chega, não estou recordado desse episódio. Eu acho que sim. Ele faz uma publicação falando que se o presidente Lula for ao Brasil, ele também vai barrá-lo, porque não seria também persona não grata. Ou melhor, ele já é persona não grata em Israel, e agora sendo persona não grata em Portugal. Existiria essa possibilidade de ser barrado também em Portugal? Eu sei que a pergunta é um pouco absurda, mas sim. De absurdos nós vivemos no Brasil. Não é possível, embora deveria acontecer, mas não é possível porque o governo português, embora agora estejamos em eleições e vai mudar, mas o governo português, o que é o primeiro-ministro demissionário por escândalos de corrupção, caiu agora ao governo, mas é um primeiro-ministro que andou mesmo a fazer o L mesmo, literalmente apoiou Lula, são grandes amiguinhos. O Presidente da República andou a fazer o L, Lula, foi mesmo o Presidente da República que teve esse incidente também aí no Brasil, quando o Bolsonaro era presidente e foi primeiro visitar Lula e depois é que foi ter com o Bolsonaro, e depois Bolsonaro já não o quis receber, etc. Portanto, aqui as instituições aqui estão completamente desse lado esquerdista, desse lado globalista, portanto, ele até, como ex-bandido que foi em grande escala, para ser convidado para uma sessão solene sobre o dia mais importante daqui da história de Portugal, que é o 25 de Abril, imaginam como põem paninhos quentes em tudo aquilo que ele faz. Portanto, ele aqui será sempre recebido daquela maneira que eu vos disse, condecorando até quem nunca fez nada pelo país, como foi o caso da mulher dele. Portanto, nem pensar. Ele aqui é completamente protegido, a imprensa protege-o, as instituições protege-o, só que o povo é que já não o protege. E se não... Em 2023, quando ele cá veio, eram milhares nas ruas contra ele. Agora que eu, Sérgio Tavares, tenho um público muito maior, da próxima vez que ele cá puser os pés, serão muitos mais milhares, porque eu vou cada vez denunciando mais e mais todas as arbitrariedades que ele vai cometendo ao país, nomeadamente esta última de, quando a pandemia já acabou, andar a obrigar bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid com múltiplas doses, que Bolsonaro respondeu-me na live diretamente que nada tem a ver com saúde, tem a ver com corrupção, tem a ver com negócio, com dinheiro e corrupção. Não tem a ver com a preocupação com os bebés e crianças, porque se tivesse não dava algo que ainda por cima tem tido problemas adversos, mas sim com corrupção, dinheiro, negócios ilícitos, e vimos, por exemplo, recentemente Lula a receber aí, agora há poucas semanas, no início do mês de fevereiro, Tedros Adhanom da OMS, porque diz... E eu estive no Fórum Económico Mundial, diz nos bastidores que o Brasil vai ser o cenário da próxima grande pandemia fabricada por eles, porque tem um governo que consegue então ajudar na encenação, uma imprensa que vai ajudar em toda a encenação, para depois poder então fomentar novas ferramentas de restrições, ferramentas de controle, novas, a reduzir a população, porque acaba sempre por morrer muita gente de uma maneira ou de outra. Portanto, o Brasil neste momento está numa nuvem muito negra, mas que ficou muito mais
com raios de sol a partir daquele 25 de fevereiro. Porquê? Porque percebi que o povo já está novamente para acordar, pronto para a luta, e portanto vai ser uma resistência muito, muito mais forte, e também aqui deste lado nós também já estamos também com uma resistência muito mais forte, tanto que a direita aqui na Europa está a crescer, e Portugal também é um exemplo disso, está a crescer exponencialmente. Então, como é que foi a repercussão da participação na manifestação na Paulista? Como é que você viu isso? A agenda progressista na Europa, como enxerga a situação do Brasil? Estamos no caminho da ditadura, efetivamente? Infelizmente aqui os meios de comunicação, como disse, abafaram, tentaram esconder, não foi assim muito divulgado, embora no dia seguinte tivesse lá a reunião do G20 e tivessem lá os jornalistas todos souberam exatamente o que é que aconteceu, mas a maior parte recebeu ordens para esconder e para abafar, mas foi muito importante porque as redes sociais fizeram esse trabalho de mostrar a verdade, e as imagens correram muitos milhões, desde os Estados Unidos, aqui na Europa, porque não sou só eu, houve manifestações também no mesmo dia em várias cidades europeias, como Roma, como na Suíça, em Londres, em Espanha, em várias cidades norte-americanas. Portanto, foi um dia que, de facto, deu para alertar o mundo do que o Brasil vive. E eu tive essa oportunidade de entrevistar ainda por cima figuras ilustres, como o próprio Bolsonaro, Michel, Flávio Bolsonaro, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, entre outros, e trazer essas declarações aqui para a Europa, que as tais que transmiti ontem, e que agora vou transmitir aos poucos, em pequenos clipes, nas minhas redes todas, no Twitter, no Instagram, ou seja, não acabou já a mensagem, ok, já passou o 25 de fevereiro, ok, você já fez a reportagem, não. Agora vimos a reportagem em grande, agora todos aqueles relatos vão ser divulgados à exaustão nos próximos meses, porque as mensagens que lá saíram foram mensagens de desespero, de revolta, de profunda tristeza, mas também de esperança, e eu como tive esse privilégio e fui dos poucos repórteres, éramos de lá 3, e eu fui dos poucos que consegui ter relatos de tanta gente, eu tenho essa responsabilidade então de divulgar esses gritos de revolta que lá saíram. Portanto, em termos internacionais, a repercussão começa a ser grande pelo trabalho que ativistas como eu, repórteres independentes como eu, canais como a Oeste Sem Filtro, como outros, como a Folha de São, aquele do Brasil Paralelo, etc., que acabam por conseguir então atenuar esse trabalho sujo que a imprensa fez. Portanto, a repercussão é muito grande e será maior agora também, porque novamente eu vou agora, como vos disse há bocadinho em primeira mão, estarei na terça-feira, dia 12, em Washington, junto do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Gustavo Gaia, etc., a entregarmos também no Senado americano mais essa denúncia pelos atropelos que estão a acontecer no Brasil. E eu lá estarei a mostrar para a Europa, porque se eu não for lá, podes ter a certeza, Evandro, ninguém em Portugal ia saber, a Europa, ninguém ia noticiar. E essa é a responsabilidade que eu trago nos meus ombros. E faço a meu custo pessoal, desde os bilhetes, desde o tempo, tudo. Mas é uma missão importante e eu sei que tenho essa responsabilidade nos meus ombros. Então, e qual a sua expectativa e o que você espera que vai acontecer nessa audiência que vai acontecer nos Estados Unidos? Que você está indo às suas expensas, você está gastando seu dinheiro para fazer o acompanhamento junto a políticos brasileiros, da situação do Brasil, para que você possa apresentar. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Além disso, depois o Calvoso vai colocar maior aí, grandão, o teu canal, para o pessoal poder acompanhar exatamente aquilo que está acontecendo, e a gente também vai acompanhar aquilo que você está fazendo lá. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que vai acontecer nos Estados Unidos, que você vai estar acompanhando lá. É mais um passo nesta resistência e nesta luta, é mais uma forma de alertar, e desta vez em campo internacional. Já outros cidadãos aqui na Europa se estão a movimentar para entregar também denúncias aqui no Tribunal de Haia, junto do Parlamento francês, do Parlamento Europeu, etc. Portanto, é mais uma forma de luta, de alertar, e acaba sempre por chegar a mais pessoas, acaba sempre por envolver mais nações, e, portanto, eu acho que vale muito a pena. Só que desta vez, ao contrário de outras ações que já foram tomadas, parece-me que é uma coisa muito imponente, porque vão 30 parlamentares, alguns deles até meus amigos pessoais, como o Eduardo Girão,
que está também a fazer um grande trabalho aí no Brasil. Vão figuras muito conhecidas, como o Gustavo Gayer, como o Paulo Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro. Portanto, eu acho que desta vez poderá ser ainda uma coisa ainda mais imponente e que poderá chegar ainda mais longe, porque estamos a falar do Congresso norte-americano, onde se vai divulgar então todas as atrocidades, uma por uma, que estão a ser cometidas por esse STF aí no Brasil. E como aqui na Europa ninguém saberia disso, eu poderei então ser importantíssimo para divulgar essa ação, não só no momento que lá estiver, mas cá está, como estou a fazer agora com o 25 de Fevereiro. Depois publicando as entrevistas uma por uma, toda essa comitiva, mesmo aos norte-americanos, com legendas, ao longo dos próximos meses, que é para não deixar cair o assunto no esquecimento. Tal como esta manifestação de 25 de Fevereiro não acabou, no meu canal continuará, nas minhas redes todas, eu tenho muitos milhares de pessoas a seguir, continuarão a ver, o Nicolas Ferreira a falar, o Bolsonaro, etc. Também dessa denúncia, depois eu continuarei a espalhar essas entrevistas que farei em primeira mão ao Eduardo Bolsonaro, ao Gustavo Gayer, ao Paulo Figueiredo, aos senadores norte-americanos, para, mais uma vez, ajudar a que a mensagem chegue hoje. Portanto, desta vez, acho que diferente de todas as iniciativas que já houve, esta poderá ainda ser mais vistosa, porque ainda por cima desta vez tem mais uma força europeia, que já sou aqui na Europa, também a divulgar com eles, o que mostra também uma manifestação de força muito grande. Os brasileiros já não vão sozinhos, vão ter o apoio dos norte-americanos, já levam o repórter europeu com eles. Portanto, isto mostra que a luta está para ser forte e para ir, e que cada vez com mais gente envolvida, e como já se viu no SPAC este ano, que decorreu nos Estados Unidos, cada vez mais gente envolvida, mais gente importante a dar a cara, e eu sou mais um. Portanto, desta vez eu acho que vai ser... Tenho um sentimento, uma intuição, tal como sabia que o 25 de Fevereiro ia ser importante. Algo me diz, e é também por isso que eu vou tirar do meu dinheiro e do meu tempo familiar e do meu conforto para ir mais uma vez mostrar este evento. Eu acho que vem daí coisas boas. É a minha sensação. A gente está colocando, inclusive, suas redes aqui, Sérgio, para que todos acompanhem o passo a passo que você vai fazer, entendeu? Tanto no seu canal no YouTube, tanto no seu Instagram, para que as pessoas acompanhem os passo a passo que você está fazendo. Você está fazendo um trabalho, que é o trabalho do jornalista, que é noticiar aquilo que está acontecendo e mostrar efetivamente aquilo que está acontecendo. Eu, de antemão, lhe agradeço. Muito obrigado por estar ajudando o Brasil, enquanto você poderia estar aí noticiando notícias da Suíça, da Suécia, da Finlândia, e não, você está preocupado com o nosso Brasil. Eu lhe agradeço muito. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a situação do Bolsonaro. Você teve a oportunidade de estar com ele, de ver e estar com ele, conversar com a Michelle. O que você percebeu quando encontrou com ele? Você acha que naquele momento nasceu o bolsonarismo? Porque, para mim, existia a direita. Eu acho que depois do dia 25 de fevereiro, nasceu ali o bolsonarismo. Sim. O que eu noto, e eu tive também a oportunidade de fazer essa live histórica com Bolsonaro aqui para a Europa, bateu todos os recordes, ao contrário do atual presidente que não consegue ter quase ninguém a assistir às suas lives, por isso é que ele também desistiu. Mas eu percebi de Bolsonaro aqui várias coisas. Primeiro, de que de facto há um antes e depois de Bolsonaro, e o bolsonarismo veio para ficar. E Tarcísio disse isso também no 25 de fevereiro, foram declarações que eu até partilhei ontem na minha reportagem especial. Ele deu início a um movimento, ele já não é mais um CPF, ele já não é mais um ser humano, ele fez crescer um movimento de patriotismo, de bem, de luta pelos valores conservadores. Portanto, será imortal, e duvido que apareça um presidente mais amado na história do Brasil como ele. E atenção, o Tarcísio chamou de presidente repetidamente, numa afronta, obviamente, ao atual, porque é o que ele é. Bolsonaro é o verdadeiro presidente dos brasileiros. O outro é uma coisa que simplesmente lá está, anda a passear pelo mundo com uma faixa, mas não é presidente dos brasileiros, foi metido lá por uma quadrilha corrupta. Ponto final. E aquilo que eu percebi do contacto que tive com Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, onde eu almocei antes de ir para a Paulista, das chamadas que fazemos, da troca de mensagens que fazemos, é que Bolsonaro está pronto para a luta. Apesar de ter sido atacado, ter sido difamado, de o querer empreender, de o ofenderem, de lhe chamarem golpista e tudo mais de forma injusta, ele continua pronto para a luta e não virou a cara à luta. Ele está disposto a tudo. Por isso é que o vemos a agir como se estivesse em campanha eleitoral, e onde ele vai, ele arrasta multidões,
porque depois daquele período para pensar, para perceber o que é que se vai passar, em que o tornaram inelegível com uma desculpa completamente esfarrapada, de forma injusta, em que o perseguem pela baleia, pelo passaporte vacinal, etc., ele tirou esse tempo todo e percebeu, não, eu não posso ficar parado, porque eu nem assim tenho descanso, eles só vão descansar quando me prenderem. Então está na hora de eu partir para o ataque e de também mostrar ao mundo o que é que está a acontecer aqui, até para a minha própria proteção, porque senão vou acabar preso, e para ter o povo do meu lado e até para tentar inverter a injustiça que fizeram da inelegibilidade. Portanto, eu acho que o Bolsonaro vai, com todas as consequências que nesta ação que vai haver nos Estados Unidos, outras ações que vão haver, tentar reverter essa inelegibilidade, e mesmo que ele fique inelegível até 2020, durante 8 anos, daqui a 8 anos ele voltará, ele está pronto para tudo, ele não vai abandonar o povo. Portanto, eu noto motivado, eu noto com vontade de motivar os brasileiros, eu noto com vontade de ok, eu não posso concorrer, mas eu vou dar força ao povo para pôr lá novamente um presidente que ame os brasileiros. Ele disse isso na Paulista. O Brasil precisa ter novamente um presidente que ame o seu povo. Portanto, ele vai fazer força por isso. Pode não ser ele, mas ele vai fazer força para isso. Portanto, eu noto um Bolsonaro muito motivado, continua a ser atacado, continua a ser espezinhado, continua a ser injustiçado e difamado, mas noto pronto para a luta. E aquele 25 de fevereiro foi muito importante, e a grandeza dele a pedir pacificação, deixem a esquerda, deixem a direita, deixem os petistas, os bolsonaristas, somos todos brasileiros, vamos unir, vamos querer um Brasil melhor, mostra a grandeza de espírito que ele tem e que o outro lado não tem. O outro lado é completamente escuro, negro, sombrio, não tem nada, nem 1% do que Bolsonaro tem. Por isso é que ele arrasta milhões, milhões e milhões, e até consegue a admiração de europeus como eu, que eu admiro profundamente. É uma inspiração para mim. Eu sou mesmo, com todo o orgulho, o português mais bolsonarista do mundo, mas sem dúvida nenhuma. Muitas vezes ele é tratado, injustiçado por determinadas coisas que fala, um palavrão que fala, mas ele é gente como a gente. E eu acho que... Quem nunca? Né? Agora, um cara que vai lá e chama um Oliveira de parreira, também é xingo, pô. Ah, porque ele foi lá e foi ver, uma baleia passou perto do jet ski dele, vai ser condenado? Cara, o cara chamou o outro, então melhor. Essas comparações são sempre muito, mas muito piores para o lado da esquerda. Sendo bastante objetivo, e eu quero que você fale para mim, assim, você já foi a alguma manifestação que tivesse mais gente do dia 25 de fevereiro? Não. Eu já estou, e atenção que eu estou completamente acostumado a falar para muitos milhares de pessoas. Eu fui speaker do Sporting Clube de Portugal aqui, o clube, um dos maiores clubes, um dos grandes, onde Jorge Jesus treinou. Eu próprio apresentei Jorge Jesus no estádio cheio, o vídeo que até está no YouTube, Jorge Jesus que treinou o Flamengo. Eu já fui speaker aqui nas principais provas desportivas, as principais corridas, São Silvestre, etc. Portanto, estou habituado a falar para as massas, mas nunca senti, e mesmo em manifestações pela liberdade, já discursei, palestrei imensas vezes, inúmeras vezes, mas nunca senti nada, nunca vivi nada como naquele dia. Ainda por cima, no meu caso, com aqueles ingredientes todos extra, porque quando eu cheguei à Paulista, eu não sabia que aquela multidão toda já estava lá desde a madrugada e que estava a acompanhar a cada minuto tudo o que me acontecia a mim. Porquê? Porque eu próprio fazia atualizações no Twitter, ok, neste momento fui interrogado sobre isto, agora fui levado para ali, agora soltaram-me. E as pessoas foram seguindo como uma novela, não tinham mais para fazer, estavam lá todos a marcar o lugar e foram seguindo e partilhando, olha, já soltaram um português, olha, o jornalista está cá, ele conseguiu, o repórter conseguiu. Portanto, as pessoas já todas sabiam quem eu era, porque eu até já estava em todas as notícias, em todos os jornais, mesmo os de esquerda vendidos foram obrigados a noticiar, já estava nas televisões. Portanto, foi uma manhã em que acompanharam como se fosse uma novela tudo o que me estava a acontecer. E eu não sabia disso. Eu não sabia. Quando eu subo àquele caminhão e percebo as pessoas a celebrar, a levantar os braços, a gritar, porque ele está aqui, o nosso herói português que veio de propósito, arriscou ser preso para mostrar a verdade, e aquela multidão toda a fazer um barulho que eu nunca hei de esquecer, parecia um terremoto, aquela avenida toda.
eu só consegui foi abrir os braços, fechar os olhos e cair em lágrimas compulsivamente, porque até por tudo o que me tinha acontecido naquela manhã, passei do 8 para o 80, desde tratado como criminoso até uma vedeta ilustre à mesa com Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, até símbolo de uma nação, herói em plena Avenida Paulista. Portanto, foi o 8 e o 80, o espectro de ser preso, de ser morto, de desaparecer e de repente tornar-me um herói e um símbolo e estar com a pessoa que eu mais admiro, o Bolsonaro. Foi um misto de emoções e naquela altura até me deram o microfone para a mão e a única coisa que eu consegui dizer, e eu que estou habituado a falar para tantos milhares de pessoas, não consegui falar pela cabeça, saiu-me apenas o que eu tinha no coração, aquelas coisas que eu consigo dizer de olhos fechados, que é direitos, liberdade, etc. E portanto foi incrível, 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 e foi o tal tiro no pé que eles deram, quiseram intimidar-me, silenciar-me e tornaram-me um herói improvável desse país, título que eu aceito com todo o gosto, com todo o orgulho e que estou pronto para não defraudar as expectativas, e por isso é que ainda agora saí de uma e já me vou meter noutra, a caminho dos Estados Unidos na terça-feira. Que bacana. Falando em Estados Unidos, eu quero só reforçar aqui o convite ao CCB USA, fazer você um convite, externar você um convite, que participe também do nosso congresso. O nosso editor Calvoso vai colocar aí a data, como se inscreve, ele vai colocar aí em algum momento para que a pessoa conheça exatamente o Congresso Conservador Brasileiro, que é realizado nos Estados Unidos, como palestrante o Paulo Figueiredo e outras pessoas excepcionais que vão estar lá fazendo isso. Já de antemão, já convido você a participar. E vou tentar, não garanto, mas vou tentar, dentro do possível, ajustar a agenda dentro do possível. Será tratado como o herói português que o é, e aclamado, como foi aclamado na Paulista, do tiro no pé que tentaram dar e deram, tentando colocar, aí ó, é a terceira edição do CCB USA, com diversos palestrantes. Então, o Calvoso vai colocar ali o endereço, onde é que a pessoa vai poder se inscrever e poder saber mais detalhes. Sérgio, eu sei que o nosso tempo é extremamente exíguo, eu sei que você tem um outro compromisso marcado, mas, ainda assim, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no Brasil hoje, você acha que você teria liberdade de dizer e postar aquilo que você está postando aí pela Europa? Nem pensar. Já teria as contas congeladas, já tinha o meu passaporte retido, já estaria provavelmente preso, porque eu que sou europeu e que tenho falado aqui deste lado, eu já tenho informações que já estou na investigação lesa pátria. Imaginem se eu estivesse aí em território brasileiro e se fosse brasileiro, já possivelmente já estaria preso. Ou estaria fugido ou exilado noutros países, como Alan dos Santos, como tantos outros, como Eustáquio, Osvaldo Eustáquio, etc., que têm que deixar o seu país, e como outros jornalistas estão aqui em Portugal, muitos, ou cada vez mais, que deixam o seu país para poderem sobreviver e para poderem ter a sua vida de volta e as suas liberdades, porque era impossível, era impensável. E podia desaparecer, como às vezes o PCC aí no Brasil faz desaparecer opositores, etc. Porque estamos a falar com gente criminosa, isto é uma quadrilha, não é? Esta gente ainda por cima que tem bilhões ao seu dispor, que serve interesses de gente ainda superior, com muitos bilhões, para quem 50 bilhões não é nada, são trocos. Portanto, estamos a falar com gente muito má, que nos quer muito mal, só que eles não contavam que nós fôssemos tão fortes, tão resilientes, tão resistentes e que tivéssemos o bem do nosso lado, e portanto eles agora estão muito aflitos. Eu dou o exemplo que eu estive a cobrir o Fórum Económico em Davos este ano, e o tema deles, e é lá que estão os maiores criminosos do mundo, estava lá o Barroso, estava lá a Marina Silva, a Nízia Trindade, o tema desta edição do Fórum Económico Mundial foi recuperar a confiança. Portanto, eles sabem perfeitamente que o povo que já estão expostos e que não têm a confiança da população, porque a população já não confia neles e sabe o que é que eles estão a fazer. Portanto, eles agora querem tentar recuperar a confiança porque foram apanhados com a fraude pandémica, com a fraude climática, com estas tretas todas que nos estão a impor, com esta história da ideologia de género, de atacar a família, de atacar as crianças, a imigração desregulada, etc. Portanto, eles estão expostos, nós somos cada vez mais e melhores, temos uma rede de informação, estamos unidos, o que não acontecia antigamente. Antigamente a direita estava cada um no seu quintal,
quintal e era cada um por si. Agora não, estamos unidos, Portugal e Brasil cada vez mais unidos. Eu estou farto de participar em seminários de direita aqui com Portugal e Brasil, com figuras ilustres como Eduardo Bolsonaro ou Nix Lorenzoni, deputados do Chega. Portanto, está a haver este intercâmbio que o seu ponto alto é ter até já um repórter no caminhão no 25 de fevereiro, ter um repórter no Senado americano, europeu, português, o que prova já que de facto estamos completamente unidos, e é isso que tem que cada vez haver mais Sérgios, mais gente, mais canais como o vosso, mais gente a fazer a militância positiva, porque esta gente que nos faz mal já leva décadas de preparação a minar escolas, a minar universidades, a minar os gabinetes dos governos. Eles estão dentro dos gabinetes dos principais governos, como no Canadá, como em França, como vimos agora até para o aborto na Constituição. Portanto, nós agora temos que correr atrás e estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo porquê? Porque estamos a sentir na pele a privação, os ataques, as dores, o sofrimento. E então, agora sim, somos obrigados, porque senão morremos, desaparecemos. Morremos mesmo, literalmente. Está em causa a nossa sobrevivência, o nosso futuro e das futuras gerações. E, portanto, nesta altura fomos mesmo obrigados a termos que nos unir e fazer à vida, porque já percebemos o que é que está em causa. E é a nossa completa sobrevivência. Nós temos a mesma palavra, tanto no dicionário português, que falamos aqui no Brasil, e o português que se fala em Portugal. A palavra democracia é a mesma. É exatamente a mesma. Só que não comporta nela censura, não comporta nela a discriminação, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e sermos livres. Termos direito a sermos como a gente quiser. O que nos coloca muito diferente é que nós aceitamos como o outro é. Aceitamos como a pessoa de esquerda que tem uma visão progressista, ou sei lá o que é. Os conservadores aceitam. Nós aceitamos. Agora, eles não aceitam aquilo que é ordem. Nós temos na nossa bandeira palavras belíssimas: ordem e progresso. Nós vivemos uma desordem, nós temos o nosso progresso muito complicado de acontecer. Nós somos a nona economia do mundo, contra tudo ainda que fazem. Eu quero, cara, te chamar de amigo, ter você como um grande soldado para difundir o máximo possível as informações que são as corretas para a Europa e para o mundo. Eu lhe agradeço o seu serviço prestado e agradeço àqueles que fizeram a maior burrada enquanto funcionários públicos, mas que fizeram de você a grande voz do Brasil na Europa. Muito obrigado, Ivandro. É uma responsabilidade que aceito e que levo nos ombros com todo o gosto, e a causa brasileira agora está na minha prioridade, porque eu senti na pele ali, senti aquela força do povo, senti aquele arrepio dentro de mim, aquelas lágrimas que me saíram como nunca me tinham saído por nenhum outro país. Portanto, agora está a minha luta pela liberdade, mantém-se pela verdade, mas a causa brasileira está também no topo das prioridades. Portanto, podem contar comigo, estarei aqui, se Deus quiser, para tudo o que eu conseguir, tudo o que tiver ao meu alcance. E muito obrigado pelo convite, Evandro. Com certeza estaremos ligados. Já falamos pelo WhatsApp, continuaremos a partilhar informações, a partilhar sentimentos e tudo mais. E, portanto, um forte abraço para ti, para a equipa e para todos os que nos estiverem a ver. E é isso. Contem comigo. Eu agradeço muito, mas muito mesmo, de ter a honra de falar com você. Você é um cara extremamente inteligente, culto, e ainda conhecendo o Brasil, o que poucas pessoas conhecem, inclusive muitos brasileiros não conhecem o Brasil. Muito obrigado, Sérgio. Eu peço mais uma vez que sigam o Sérgio Tavares nas suas redes sociais, no seu Instagram e no seu canal, que vai ser o maior canal brasileiro em Portugal, o maior canal brasileiro na Europa. É o CCB USA e o canal Entendi Direito lhe agradecem a honra de ter você no nosso canal, e a gente vai estar sempre junto, sim. Você tem meu telefone, estando no Brasil, você me liga e vamos tomar um café, e eu estando aí, vamos passear aí pela
linda avenida chamada Liberdade, que nos é tolhida hoje. Muito obrigado. Um forte